seus mentores, seus professores, eles vão te influenciar. Então, já vão imputando na sua cabeça que o médico tem que ser sacerdote, que o médico não sabe cobrar, que o médico não sabe se posicionar, que o médico não é empresário. Então, assim, a gente vai realmente criando uma visão muito fechada do que é ser médico, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Conexões Podcast. Agora em Casa Nova, primeiro estúdio aqui que a gente está gravando em São José dos Campos. Eu sou o Adriano Meriano, eu sou empresário de tecnologia, sou empreendedor serial, atuo com diversos segmentos, já atuei com o setor da saúde, de varejo e muito voltado a uma base tecnológica. Esse aqui é o espaço, o Entre Conexões é um espaço muito amplo, democrático, voltado a falar de liderança, de tecnologia em si e inteligência artificial com mais foco. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje, que é um cara que o network me apresentou, é o Dr. Rodrigo, ele é empresário, ele é médico, fundador do Grupo Mais Doc, eu quero saber um pouquinho mais desse grupo, e que atua com saúde e tecnologia, que eu acho que é uma combinação, digamos, um tanto quanto peculiar hoje em dia, né? Porque com tanta ferramenta que nós temos, eu ainda acredito que a saúde ela é meticulosa nos passos que ela toma em torno de abraçar a tecnologia. O tema de hoje é o médico do futuro, também é empresário, que é uma outra coisa assim que eu tenho muitos amigos médicos, doutor, e vocês eu tenho uma amiga que diz que a medicina é um sacerdócio. Pelo nível de tempo que você acaba estudando ali em torno de que você faz residência e todo o processo. São 10 anos estudando ali no mínimo, né? Exato. E que em nenhuma aula tem uma aula de empresarial, né? Como o fluxo de caixa de uma clínica funciona, né? Então não existe isso. Então eu tenho muitos médicos que no primeiro e segundo ano ali ou buscam mentoria ou não conseguem mais evoluir em termos do que precisa ser feito na prática, não só na clínica, mas na parte empresarial. A gente começa aqui, doutor, com o seguinte. A gente pergunta para todas as pessoas que eu entrevisto como que ela chega do ponto de vista emocional mesmo e qual a sua intenção para essa conversa. Maravilha. Primeiramente, agradeço o convite. É assim, muito especial a gente realmente elevar o nível de consciência dos nossos colegas, dos nossos pares, dos gestores, empresários também aqui da região. E o que você traz, né? A gente já teve uma conversa prévia aqui, a gente está se conhecendo pessoalmente hoje, mas esse podcast, inclusive, eu venho com a intenção de conhecê-lo, né? Da gente se aproximar, da gente também trazer esse nível de consciência para os colegas e trazer um pouco da experiência que a gente tem, né? Porque hoje também a gente tem essa missão de comunicar, de informar, de mentorar alguns médicos, né? Empresários aqui da região. Então, realmente, isso é muito valioso, né? A gente fazer um podcast onde a gente traz luz a temas que às vezes são meio nebulosos ou às vezes não tem um nível de consciência tão bacana. Então, agradeço o convite. Hoje eu venho aqui de coração aberto, eu venho aqui para realmente falar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu vivo, falar tudo sobre a trajetória também do médico empresário, né, que a gente fala muito sobre isso. O médico hoje sai da faculdade, né, técnico pra caramba, mas só sabe medicina. Então, quem só sabe medicina, nem de medicina sabe. Essa é uma frase assim, que eu acho muito interessante. Foi uma mentora, inclusive, na faculdade que imputou isso. E eu carrego isso para sempre, assim. Então, hoje o médico, ele tem que ser um empresário, porque senão essa questão do sacerdócio, para mim, é importante. Você falar assim, cara, é um sacerdote. Mas, na minha visão, o médico, ele não pode ser só um sacerdote. Né? O sacerdote, ele fica preso, ele vive para os outros, ele morre mais cedo, índice de suicídio, índice de burnout do médico é, assim, extremamente elevado. Então, hoje o médico ele tem que ter uma visão realmente de empresário. Ele tem que saber que se ele não estiver bem, ele não vai conseguir dar um tratamento bom para o paciente dele. Então, sim, temos vários temas aí para conversar hoje. Muito bom. E vem com o coração totalmente aberto para realmente a gente conversar sobre isso. Você sabe que a minha empresa, né, a 3F Conecta, eu atendo especificamente... a maior parte do meu público é clínica de alto padrão, né? Então, a gente faz toda a parte de eficiência clínica. E um dos maiores desafios de apresentar um produto, um serviço novo para os médicos é a agenda, porque muitos médicos passam consulta, visita clínica no hospital, fazem cirurgia,
fazem especializações. Então, realmente não tem uma agenda dentro disso daqui. Não tem uma agenda. Assim, eu conheço médicos que dormem 4 horas por dia. Assim, dormem pouquíssimo, porque realmente não... E tem muitos que atuam no campo cirúrgico e isso leva você para um lugar de ter até acionamento de madrugada, sabe? Assim, então, realmente, eu concordo que para conseguir encaixar uma visão empresarial, quando você está imerso dentro de uma situação técnica operacional, fica bastante desafiador. E isso vai para a minha primeira pergunta, assim. Que momento para você percebeu que essa habilidade ela é necessária? Porque foi pela dor. Eu entendi, eu comecei a fazer algum processo e vi que estava fazendo mal aquilo. Fiz errado, fiz mal, tive certo prejuízo ou você se antecipou? Certo. Já vem de berço, né, essa questão de ter uma visão mais empreendedora, né, de empresário. Minha família é empresária, é comerciante, tudo lá da região de Rondônia. Quando eu entrei na medicina, entrei realmente sem essa visão, assim, o que eu vou fazer quando eu chegar no final, né? Mas na faculdade mesmo eu tive o prazer de começar uma mentoria já na faculdade, né, que chamava inclusive mentoria Eureka, que a gente conversava de coisas só além da medicina, a gente não falava nada de parte técnica de medicina. Inclusive era uma médica mentora que eu sempre comento sobre ela, Luciana Sec, assim, incrível. Então ali eu já comecei a ter uma visão diferente do que seria a minha formação, porque depois que eu me formasse, e aí? Formando um monte de médico no Brasil, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer plantão, eu vou fazer direto uma residência. Então, assim, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Não existe caminho certo, mas geralmente o caminho é quase o mesmo. Se forma, pega seu CRM, continua estudando para passar numa residência, depois sai, né, com o cérebro, né, bem, vamos dizer assim, gordo, né, muito conhecimento, mas na hora de começar a empreender na parte médica, né, começar um consultório, uma clínica, você vai patinar, vai apanhar e até, assim, demora muito para você chegar num nível de eficiência ali. Então, você começa a trabalhar para os outros, você começa a aceitar muita coisa, aceitar plantões ininterruptos, não tem uma organização. Então, desde o começo, antes de terminar a faculdade, eu já tinha essa visão. Depois que eu me formei, né, na prática, fui apanhando, né? Trabalhei muito, fiz muito plantão, trabalhava em 3 empregos. Então, assim, trabalhava na atenção básica, era preceptor da faculdade, né, também ensinando o pessoal da faculdade. Trabalhei no SAMU também por muito tempo, transporte de paciente grave de uma cidade para outra. E nesse momento aí também que eu entendi, cara, tem um espaço muito grande para a gente empreender aqui. Então, foi aí que nasceu a Doc Mais Doc na época. Era uma empresa de atendimento domiciliar e de telemedicina. A gente foi, né, vamos dizer assim, pivotando, né, levando para um lugar onde que a gente estava mais confortável até na questão de escala, né? Porque em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde eu me formei na UFGD, era vamos dizer assim, um ambiente controlado ali. Dentro daquela cidade eu conseguia fazer minha operação rodar. Mas e se eu trouxesse ela para São Paulo? Como que eu vou fazer para expandir isso a nível Brasil? Então, aí que eu tive essa noção. Cara, vamos focar numa coisa só. Vamos focar em saúde, tecnologia e abraçar tudo isso. E hoje a gente está aí com o ecossistema na área de saúde. Temos o Clube Doc, temos a Doc Mais Tech e temos a Master Doc. Então, são 3 operações distintas. Tem um certo... Assim, eu tenho a liberdade poética de falar besteiras aqui, porque eu não sou médico. Então, posso falar... somente do campo de percepções e visão externa, né? Parece que existe um certo embate ali entre o médico, entre a medicina e a parte empresarial, né? Assim, às vezes me ressoa para mim como até um certo preconceito inicialmente, quando você acabou de se formar, talvez ali, ou você já está atuante na área, e você começa a pensar numa parte empresarial. Por que eu tô te falando isso? Porque as redes sociais estão aqui para nos apoiar, obviamente. E entre os próprios médicos tem preconceito de... o médico ali é influencer. Esse dali agora... Cara, ele tá ali mostrando... Isso aí não é médico. Então tem uma certa... percepção novamente, tá, doutor? Tem uma certa percepção de descredibilidade pelo médico que entendeu um viés de que... a internet é importante para um caminho empresarial. Porque se for só por fonte de paciente, vai abrir o consultório, vai atender um convênio e vai ter churrada de gente.
Eu viajei ou tem mais ou menos Você isso? tá certo. E assim, na faculdade, é porque assim, a gente fala que seus mentores, seus professores, eles vão te influenciar. Então, já vão imputando na sua cabeça que o médico tem que ser sacerdote, que o médico não sabe cobrar, que o médico não sabe se posicionar, que o médico não é empresário. Então, assim, a gente vai realmente criando uma visão muito fechada do que é ser médico, né? Mas são soft skills que o médico tem que desenvolver, né? Então, quando a gente fala que o médico ele não sabe fazer isso, então por que ele não aprende, né? Então, realmente ele tem que sair desse campo de é assim mesmo, né? Porque assim, a gente vai ouvir aquelas pessoas que às vezes não deram certo na vida, né? Então, por exemplo, quando aquele professor seu fala, eu vou contar uma história minha, né? Eu queria fazer psiquiatria inicialmente, né? Então, gostava muito de psiquiatria e tudo mais. Eu falo, cara, tô louco para chegar no estágio de psiquiatria e começar a aprender psiquiatria, porque vai ser muito legal. Meu primeiro professor, meu primeiro preceptor de psiquiatria era um cara totalmente desregulado, era um cara que tinha um financeiro fudido. Opa, perdão, não pode falar. Não tem problema. Pode falar? Pode. Fique, vai. Um financeiro todo quebrado, parte emocional quebrada, tudo quebrado. A primeira coisa que ele me falou, eu cheguei assim animadão, cara, é o seguinte, medicina é uma droga, nós somos todos ferrados, olha meu carro como que é, olha minha vida como que é, olha meu financeiro como que é, tô aqui preso nesse hospital. Eu falei assim, caraca, tipo assim, sabe aquela quebra de expectativa? Então, assim, às vezes as pessoas que estão imputando coisas em você, que você não é empresário, que você não pode seguir seu caminho, não pode, né, ter um consultório legal, uma clínica legal, isso é muito ruim. Porque na faculdade a gente não aprende realmente como que a gente vai fazer isso. Muitos não aprendem, né? Quase 100% dos casos não aprendem. Então, a gente sai da faculdade com aquela, eu sou um sacerdote, realmente eu tenho que fazer tudo, eu tenho que aceitar tudo. E não é assim que funciona, né? Inclusive, esse professor aí, era um professor na época, né? Era um médico, mas era um professor, né? Então, basicamente, né? É curioso, né? Porque quando a gente olha na escala financeira, assim, né? Um médico, se a gente for falar sobre o salário médio brasileiro, o médico ele está exponencialmente acima, né? E então, quando você olha um médico falando sobre essa perspectiva, pô, olha o meu carro, olha isso, dá muito mais a entender um viés de tal, o que você faz com isso do que com o que você tem, né? Porque, cara, eu realmente já conheci aquele amigo do amigo do amigo do amigo, sabe? Que é o amigo do médico do amigo do amigo. O cara, clínica boa. Você sabe quando você conhece dos bastidores? Clínica bonita, tudo fluindo. Só que, pô, cara, não adianta você ganhar 200 mil reais, fazer 200 mil reais no mês e viver com 205, entendeu? Assim, realmente essa conta, ela não fecha de alguma forma, né? Você entende que também essa entrada dentro do campo da medicina, ela também te coloca num viés, toda a linha cronológica de se tornar médico, né? Ela é 100% conceitual, assim, do ponto de vista técnico, né? Ela não tem nenhum... Não tem uma habilidade... A gente não entra dentro do campo dos famosos soft skills, assim, né? E isso é uma coisa que essa tecla eu bato nela sempre de todas as áreas, eu acho que do ponto de vista de habilidade e relações humanas, isso deveria ter em todos os lugares, e do ponto de vista de educação financeira, inclusive na base, né, na escola deveria ter, mas como isso não acontece, eu acho que dentro das universidades isso deveria acontecer. Você já chegou em algum âmbito assim, dentro do seu grupo, de uma parte educacional também dentro das universidades de medicina, ou por enquanto você encosta, o seu contato é mais com, de fato, o médico que está se tornando empresário? Hoje já o nosso contato mesmo, né? Nossa mentoria, inclusive Master Doc, é para médicos que já têm um negócio na saúde, né? Já tem um consultório, já tem uma clínica, então ele já está nesse patamar, né? Então hoje o nosso maior contato são com esses médicos. Mas quando eu estava na faculdade, né? Quando eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu tinha contato com os médicos que iam se formar, né? Então era o pessoal do internato. Então assim, a gente já discutia isso, né? A gente já tinha essa conversa aí já na faculdade. Porque eu tive isso na faculdade, né? Mas foi assim, porque eu procurei, eu fui atrás, né?
Então eu não fiquei parado esperando, porque entenda, existe também as diferenças, né? Uma faculdade particular e uma faculdade federal. A gente sabe toda a parte política que envolve, né? E eu fiz realmente uma faculdade federal. Então a parte política, até puxando mais para a esquerda ali, era muito, muito forte ali. Então, sabe aquela ódio ao burguês, né? Então, Nossa, realmente... o consciente coletivo te empurrando para não, legal, é contra a prosperidade de alguma forma aqui. Exatamente, exatamente. Então, cara, tem que mudar igual na base, igual você está falando, que tem que mudar na escola, tem que mudar na faculdade, realmente teria que ter uma disciplina que ensinasse isso aos médicos, mas a gente realmente não tem. A gente está numa era, eu dou aula sobre isso, né? Sobre tecnologia e inteligência artificial. Então, a forma mais simples que eu consegui exemplificar para meus alunos é que a gente saiu de uma era linear. E aí eu dou um exemplo que imagina que a gente tava naquele celular tijolão. Não sei se você chegou a essa época. Tijolão que tinha aquele flipzinho só embaixo assim da Motorola que você abria. Imagina que num mês lançou o Motorola tijolão. 3 meses depois lançou o iPhone 17. A nossa cabeça ia dar um bug violento. Porque a gente não aprendeu. Como é que eu tô aprendendo a clicar, a teclar aqui os botões e ligar o send para poder enviar. E tem uma telinha verde. Do nada eu pulei por uma câmera, um negócio que filma sozinho em alto. Nós não conseguimos compreender. Existe uma evolução linear. Então a gente saiu do celular, foi pro flip, aí foi pro Nokia, aí veio o iPhone, aí foi vindo. Agora, junto com a era da inteligência artificial, apagou isso aí. Esquece, joga fora a linearidade, entramos na parte da exponencial total. Então, uma coisa que era feita muito boa ontem, agora ela faz 10 vezes melhor daqui 2 meses. E isso dá um FOMO muito forte, né? Que é o famoso Fear of Missing Out. Né? A pessoa tá sentindo ali que eu tô sempre devendo. Eu tenho um sentimento que eu tô, de alguma forma, sempre devendo alguma coisa, porque cada vez é esse salto, né? Eu tô no tijolão e tô indo pro iPhone 17 a cada 3 meses, né? Como que você enxerga, implementando aqui minha pergunta, essa relação agora da tecnologia de forma exponencial dentro de um campo médico que, novamente, dentro da minha análise, ele precisa, de certa forma... Eu vou dividir campo clínico e campo operacional. Campo clínico precisa ser mais regulamentado. Óbvio, não dá para implantar uma IA amanhã. Usa essa IA aqui agora para fazer diagnóstico. Então eu entendo que tem que ter uma certa linha aqui de cronologia de validação disso. Todavia, entretanto, dentro do campo operacional de gestão clínica, cara, isso aqui pode voar. Você não precisa de... porque é gestão, não é clínica. Operacional, né? Agilizar processos dentro de um... Exatamente. Como é que você enxerga isso assim? O médico não tem tempo. Como é que você implanta isso? Isso aqui é importante, isso vai catapultar também seus negócios. Ótima pergunta. Pra gente refletir realmente, né? 5 anos atrás, a gente falava de atualização até clínica né, de tecnologia e tudo mais, que se você ficasse sem estudar medicina, se formasse e ficasse sem estudar por 5 anos, quando você chegasse no 6º ano, você já não teria base para continuar atendendo do jeito que atende. Então, naquela época, assim que eu me formei, né, uns 5 anos atrás, era mais ou menos isso. A gente tinha esse tempo aí de tem que se atualizar, senão você não vai entender mais nada daqui 5 anos, 6 anos. Hoje, isso tem que ser recalculado, né? Hoje seria, sei lá, daqui 2 anos, 3 anos, até menos que isso, né? Então, você não pode ficar sem se atualizar com relação à parte clínica. Obviamente, muitas coisas não mudam, mas o que vem de avanço na parte realmente de diagnóstico, na parte de tratamento, na parte de... hoje a gente fala de gêmeo, de seu gêmeo virtual, né? Seu gêmeo digital, como aquilo que a gente vai ter uma análise preditiva com o IA, do que você pode ter no futuro, à base do que você já teve no passado. Então... Cara, é muita coisa que está acontecendo. Então, o médico, se ele não se atualizar, realmente ele vai ficar para trás nessa parte clínica, obviamente. Então, as faculdades elas não conseguem mudar a grade curricular tão rápido quanto as tecnologias entram. Então, realmente, você vai ter que buscar fora da faculdade, porque essa regularização realmente acontece a nível de estrutura dentro das faculdades, ela não acontece tão rápido assim. É o exemplo do marketing. A minha esposa ela fez artes cênicas, depois especializou em marketing, e ela dava
aula de marketing na faculdade de marketing. Por quê? Como que era? Era de influencers, né? Influenciadores e tudo mais. Por quê? A grade curricular da faculdade de marketing não tinha. Entendeu? A parte da medicina vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai ter que começar a usar inteligência artificial e tecnologias de uma maneira muito intrínseca, né? A diferença entre até a diagnóstico, tá? Tem estudos que falam que um médico comum, um médico bem preparado, vai atender e acertar um pouco mais de 70% dos diagnósticos, de cara, assim. A IA, ela acerta 97%. O médico com IA acerta 99%. Então, é mais ou menos isso. Então, cara, o médico sem IA, ele vai perder. Então, o médico tem que saber utilizar as ferramentas tecnológicas para chegar num diagnóstico, para melhorar o tratamento do paciente. Isso é óbvio. Eu entendo, para mim, assim, a gente está na era dos super-humanos, né? Eu adotei essa temática, assim, de que... Os ciborgues. Somos quase ciborgues, assim, entendeu? Não está implantado na gente ainda um chip no nosso cérebro que vai buscar uma informação na hora, mas a gente hoje tem capacidade de ascender muito o nosso nível de assertividade, né? Ainda mais quando você fala do campo, entrando para o campo clínico, né? Leitura de diagnósticos mesmo, né? Leitura de chapa, né? De raio-x, essas coisas. O nível de assertividade e velocidade é muito maior do que um médico que pega, que levanta na luz, por mais que o cara tenha experiência. E ele não... Talvez ele até o cara muito experiente até chegue naquele mesmo lugar de assertividade. Só que ele vai levar um tempo, porque ele vai ficar analisando, sinapse acontecendo, e enquanto que uma IA, um processamento, vai processar isso muito mais rápido, né? Eu tenho duas perguntas dentro de uma. Como é que tá a inteligência artificial para você e como é que tá no seu meio? Assim, quando eu falo meio quando você olha para os médicos, você tá tendo bicicleta de rodinha, por enquanto, ou eles já estão pedalando sem apoio? Eu acredito que seria bicicleta de rodinha, tá? Porque tem alguns profissionais que ainda são meio assim aversos, né, ao novo. Mas alguns já... A bicicleta de rodinha seria... Os que estão saindo da faculdade agora já usam como uma total muleta e bicicleta de rodinha, né? Vamos dizer assim. Eles usam para tudo, né? Inclusive, quando eu era preceptor da faculdade, eu já via isso. O pessoal já chegava já com nível ali, mesmo que era no GPTzão, básico ali. Mas eles já pesquisavam tudo, porque eles... Vamos dizer assim, eles nasceram nesse meio. Aquele médico que já está no mercado, que, né, tinha outras práticas, ele já demora um pouco mais para pegar essas tecnologias. Hoje eu uso IA para tudo, obviamente, né, na parte da minha operação, na parte de processos operacionais padrões ali dentro da empresa, para diminuir tempo mesmo. Tudo que é operacional a gente já coloca... Repetitivo e operacional a gente coloca para IA fazer. Então hoje a gente usa... todo tipo de inteligência artificial, cloud, Gemini, Notebook LM, GPT. Então, assim, a gente usa todas, né? Tipo assim, qual é a IA? Né? Tem gente que fala assim, hey, qual que é a IA do momento? A melhor. Qual que é a melhor? Cara, você tem que usar todas. Você tem que saber usar cada ferramenta do jeito que ela tem que ser usada para extrair o máximo dela, né? Então, muitos médicos ainda estão, e aí? Você mexe com IA, tal, você sabe tudo. Qual que é a IA do momento? O que eu tenho que fazer? Cara, não é IA do momento. Você tem que começar a usar ela no seu dia a dia, para isso melhorar a sua vida em aspectos, né, tanto de economia de tempo, como de organização, como de gestão de processos, como gestão do seu negócio. Então, tudo isso tem que ser utilizado, né, até a gente chegar a falar de marketing, até a gente falar de tudo. Né? Então, assim, a IA tem que ser usada para tudo. Os médicos, eles são, como você falou no começo, difíceis de até encontrar tempo na agenda para uma conversa diferente, para pegar uma soft skill ou para aprender algo diferente. Então, se eles não abrirem a cabeça, né? Eu falo eles porque eu sou médico, mas eu já falo que eu... Né? Às vezes a pessoa conhece mais como o Rodrigo empresário do que o Rodrigo médico. Então, se o médico hoje ele não tem essa visão ampla de falar, cara, eu tenho que aprender essas soft skills, eu tenho que aprender a usar tecnologias tanto na parte clínica quanto na parte operacional, ele vai ficar para trás. E eu vejo muito isso no meio, que cara que fala assim, nossa, era isso, era tão fácil, depois começa a utilizar, começa realmente a utilizar para tudo. Mas é um movimento que a gente tem que fazer, inclusive isso aqui que a gente está fazendo, para às vezes o médico que está lá do outro lado assistir e falar assim, caraca,
eu acho que eu estou ficando para trás. Então, na hora de eu começar a utilizar no meu dia a dia. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo também. Eu vejo um exercício clássico, assim, da caverna de Platão, assim, sabe? Eu vejo o exemplo clássico, né? Do tipo, não, peraí. Você compreendeu algo, você entendeu, voltou para falar, galera, é isso aqui. Só que a galera fala, não, sai fora disso. Eu já vi tantas mudanças, né? Então, e no próprio ciclo, quando a gente fala do ciclo de inovação, né? A gente está justamente numa etapa onde tem um descrédito. A gente passou por vários picos e agora a gente está num pico de descrédito. Tipo, cara, acho que isso daí é só ficar mandando uma mensagem lá para a gente chegar numa fase de fato de adoção da tecnologia, né? Eu entrevistei um professor há uns meses atrás e eu sempre o menciono aqui porque é muito interessante. Ele falou sobre inteligência artificial utilizando o exemplo da energia elétrica. Que hoje a IA ela não é uma ferramenta de uso comum ainda. Porque ele diz o que significaria ser um uso comum. A gente não pensa mais que tem energia elétrica aqui, nesse ambiente. Mas tem. Luz ligada para todo lado, televisão, coisa funcionando. Eu não me preocupo que tem. Eu não falo, nossa, eu tenho que ligar o interruptor para poder acender a luz. Eu não me preocupo. Já a IA, a pessoa ainda tem que, nossa, mas eu tenho que ir lá fazer isso, eu tenho que pedir. Como é que funciona isso? Não é uma tecnologia de uso comum. Isso, então faz parte do contexto de evolução. Isso um dia ter aderência suficiente, entendimento para que se torne como usar uma energia elétrica, por exemplo. E aí, eu acredito que, não falando da massa, mas vamos focar na parte médica, né? O médico ele é inteligente, obviamente, né? Então ele vai atuar muito do campo do ROI, né? Como é que você hoje vende, vou usar assim essa palavra, para os médicos, um ROI que muitas vezes ele atua dentro de um campo do qual o médico nem consegue compreender. Eu vou explicar, por exemplo, o médico chega para mim, ele já tem uma operação, já tem uma clínica de alto padrão com tantas pessoas, tantas secretárias, várias salas, tudo funcionando. Só que umas 18 planilhas Excel, um monte de coisa rolando e falta de controle absurdo. Aí ele fala, pô, mas quanto tempo eu vou ganhar nisso? Eu falei, olha, eu consigo sugerir, baseado em estudos, uma amostragem, mas para eu te dar para te tangibilizar de forma real, eu precisaria saber quanto tempo você gasta preenchendo essas planilhas todas. Porque aí eu consigo te dizer na hora, porque você não vai precisar mais usá-las, então pronto, resolvido, né? Você tem alguma dica assim? Algum caminho que você consegue apresentar para o médico um ROI mais próximo do tangível assim que ele tenha? Tá. Quando a gente olha para uma operação, né, ou a gente olha para uma clínica rodando, a gente entende que vamos dizer assim, muitas variáveis acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Então, inicialmente, a gente faz um diagnóstico, né? A gente vai fazer um diagnóstico, como o médico faz um diagnóstico do paciente, a gente faz um diagnóstico da operação do médico naquele momento. Então, a gente vai olhar principalmente para 3 pilares, que seria a mente, a máquina e o mercado. Porque primeiro é a mente do líder que está ali, né? Se ele realmente está se colocando como um gestor, como alguém que está olhando para aquele negócio como uma empresa, ou se ele realmente está com um emprego caro. Primeiramente é isso, porque às vezes o médico está ali, ele acha que como ele sabe da parte técnica, ele tem que sentar na frente daquela cadeira, olhar para o paciente e começar a atender, e é isso. Então delega para a secretária, delega para não sei quem a parte financeira, a parte de marketing, tudo. Ele vai delargando, né? Que ele não delega nada. Então, primeiramente a gente olha para a parte da mente do médico, né? Segundo, a gente começa a olhar para o operacional realmente, o que ele está usando de tecnologia, o que ele está usando de prontuário, o que ele está usando de dashboard visível, o que ele está usando de CRM para acompanhar o que entra de lead, como que faz follow-up, como que gere realmente aqueles clientes, né, ali dentro, como que é a experiência do cliente dentro da operação dele. E a gente vai olhar para a parte do marketing, posicionamento, branding, como que ele está se colocando para os pares e como que ele está naquela maior avenida do mundo, né? Porque hoje você está com um consultório físico em algum lugar, mas se você não está na maior avenida do mundo, que é a internet, que está nas redes sociais, você vai perder muito, está deixando dinheiro na mesa. Então, inicialmente, a gente vai olhar para o diagnóstico. A gente vai fazer um diagnóstico, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai se encaixar com aquilo que a gente chega com algo pronto já. Então, a gente vai olhar para os 3 pilares, a gente vai olhar qual que está mais precisando de atenção naquele momento e vai começar a dar atenção, colocar luz no problema. Mas, primeiro,
O médico tem que se ver como um empresário. Isso é fato. Ai, mas eu sou sacerdote, eu não posso cobrar, eu não posso fazer desse jeito. Tá, primeiro, se você não se valoriza, se você não sabe cobrar, se você não sabe se posicionar, o seu paciente está sofrendo. Não, como assim meu paciente está sofrendo? O seu paciente está sofrendo por quê? Porque ao invés de você vender resultado, ao invés de você vender realmente o que ele quer te buscar naquele momento, se você não tiver esse nível de consciência, ele vai sair do seu consultório, vai olhar na internet um charlatão, vai achar que ele é melhor que você, vai começar a consulta com ele, vai se perder ali, vai ter um tratamento pior. Então, assim, primeiramente, quando você se posiciona como médico, entende que você vai entregar o melhor para o paciente a partir do momento que você se organizar mais, que você organizar toda essa estrutura sua, você vai começar a vender melhor. Porque realmente o médico tem aquele tabu com a venda, né? Não sou vendedor, eu não posso vender saúde. Cara, é exatamente o que você faz. Todo mundo é vendedor de alguma forma o tempo todo, né? Exatamente. Você está vendendo horas ali. Ou você só está vendendo horas ou você está vendendo resultado. Então, quando você fala de melhorar o operacional, esses dias eu conversei com um médico, nutrólogo, né? Que a gente estava conversando. Ele falou assim, olha, tô bem, tô tranquilo. Enquanto eu estava no telefone com ele, sério, pipocando de mensagem no WhatsApp. Plim, 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 plim. Eu falei, tá, legal. Como que é a sua operação? Não, eu trabalho sozinho, eu atendo 3 vezes por semana num consultório, 3 vezes no outro, 3 vezes no outro, é o melhor lugar da cidade. Eu falo, tá, mas trabalha sozinho como assim? Então, o maior ativo da sua empresa, a pessoa mais cara da sua empresa fica atendendo mensagem no celular, fica mandando mensagenzinha para cliente, fingindo que é uma secretária, né? Tipo assim, ele não, mas eu tô tranquilo, tô faturando bem, tô não sei o quê. Eu falo assim, cara, para começar, você tá fazendo tudo errado só nessa primeira informação que eu tenho. Então, cara, isso é algo de operacionalizar, isso é algo de colocar uma IA no atendimento, depois de treinar uma secretária para virar uma concierge, depois treinar como que está sendo o seu acompanhamento, porque, cara, vender consulta acabou na década de 90. Hoje a gente vende resultado, então hoje a gente vende acompanhamento, hoje a gente sai de um ponto A para um ponto B, entendeu? Então... Tem muitos planos hoje em dia, né? Esses planos de acompanhamento, assim, né? Esse plano de você estar mais próximo do... Porque eu digo que acho que antigamente o médico tinha havia um sentimento, né? Como paciente falando agora, né? Que havia um sentimento de um distanciamento, né? Da medicina com o paciente. Eu acho que hoje isso deu uma encurtada, assim. Eu percebo que realmente o médico que está bem atento nesse nível de eficiência, ele tá vendendo, tá mais perto do paciente, entendeu? De alguma forma. Seja via respondendo mais rápido, seja tendo ferramentas para tirar mais dúvida dele, sabe? Vou fazer um exercício com você aqui. Você é paciente e eu sou o médico. Você chega para conversar comigo na consulta. Eu pego aqui essa folha aqui, ó. Seguinte. Esse exame, eu coloquei 50 exames aqui. Entreguei para você. Vai lá fazer os exames e volta para mim na próxima consulta. Outra questão. Você vem, vamos para outro cenário. Você veio de novo, eu pego assim, legal, entendi seu caso, pá, 1, 2, 3, 5 exames. Qual que é a percepção sua de qual médico é melhor? O do primeiro caso, que eu pedi 50 exames, ou do segundo, que eu pedi 5? Inconscientemente, deu uma percepção de que quem está pedindo mais vai ter maior amplitude de informação sobre mim para tomar uma decisão. Esse é o primeiro first thought, entendeu? O primeiro pensamento. Primeira coisa que eu, como paciente, pensaria. Exato. Agora, eu, como nerd de tecnologia, eu penso assim, quando eu vou hoje nos médicos, se eu sento no médico, ele só não pergunta nada para mim, me passa um monte de exame já pré-escrito, tipo assim, qualquer pessoa que senta aqui vai fazer os mesmos 50, eu sinto que é uma perda de tempo para mim. Porque se você poderia ter me mandado isso sem eu vir. Exato. Se o importante é só eu estar aqui com os exames, eu nem me importo de fazer os 50 ou fazer os 5, como paciente agora. Mas eu gostaria de não ter que perder tempo de ir lá para uma coisa que você poderia fazer pelo WhatsApp. Pô, eu quero ir lá para você fazer um outro tipo de exame, um outro tipo de acolhimento, de trabalho, sabe? Exato. A cultura do brasileiro é realmente achar que o de 50 é melhor. E quando a gente fala de uma boa medicina, a gente fala de uma medicina personalizada. Então, eu não preciso pedir 1000 exames para saber o que eu quero saber de você.
eu tenho que ser o mais assertivo possível, senão eu estou causando até dano ao paciente. Então, por exemplo, quando você coloca 50 exames, você não vai coletar um tubo, você vai coletar 5, vai coletar 6, 7, você vai fazer um exame que é mais específico e tudo mais. Cara, você tá usando coisa que, tipo, não precisava. E aí começa a fazer o mau uso da parte do médico, até às vezes com relação ao laboratório, que tem que ganhar uma certa coisa em cima, não sei o quê. Então, assim, essa medicina dos 50, a percepção do paciente vai ser melhor. Em muitos casos, no Brasil é muito assim. Então, cara, é muito ruim essa medicina. A medicina personalizada ela é muito melhor. Mas e aí a gente entra naquele jogo da ética também. Porque, por exemplo, se você está pedindo pouco exame, o paciente já fala, nossa, mas aquele médico lá... Assim, então, assim, o que vai mudar realmente é você não fazer coisas desnecessárias para o seu paciente. Por exemplo, quando você fala de protocolo, programa de acompanhamento, é excelente. Porém, tem gente que está levando para o lado negro da força, tá? Tem gente levando assim, nossa, aqui nesse momento que eu vou colocar tantas coisas, tanto isso, e começa a colocar coisas desnecessárias para o paciente. Para muitas vezes inflar convênio, essas coisas todas, né? Então, essa medicina não é para ser praticada. A medicina boa é a medicina que você personaliza para o seu paciente, ele chega até você, você realmente entrega para ele uma qualidade de acompanhamento, você realmente entrega uma disponibilidade maior de tempo, você entrega uma equipe multiprofissional trabalhando para melhorar ele, porque não adianta nada você chegar até um médico e ele passar um monte de exames, te resolver um problema, mas a sua vida, tanto emocional, quanto nutricional, quanto de tempo organizacional, tá uma porcaria. Então, o resultado vai ser ruim. Então, quando a gente fala de programa de acompanhamento e protocolos, né, específicos, a gente está falando dessa boa medicina. Não dessa medicina cheia de coisas aí que estão colocando, de variações. E necessidades para ganhos, assim, estritamente somente o financeiro. Porque eu acho que ele faz parte do jogo, mas não é só isso que movimenta, né? Exatamente. A gente tá muito conectado, assim, o que eu tenho anotado para a gente conversar aqui. A tecnologia, ela facilita a personalização, certo? Inclusive, eu acabei de lançar um episódio na semana passada com a Bárbara. Ela é uma nutricionista genética. Então, assim, você realmente faz uma avaliação, uma análise genética e você olha cada gene e a combinação do gene para poder propor algo que específico para você. Cara, isso aí eu fiz já da minha esposa, da minha filha. É tipo assim, o creme de la creme do acompanhamento e sobre a sua saúde. Só que ainda eu vejo o distanciamento da prática, né? Quando eu estudei sobre isso, né? Como a medicina se compõe em termos de como que foram criadas essas amostragens, né? Então, basicamente, eu tiro os outliers, pego a amostragem comum e fico dentro desse lugar. Só que dentro da amostragem comum, eu tenho o 100% para um lado, 100% para o outro e tem o meio. Dentro da abordagem comum, né? Uma mediana, né? Exatamente. Então, tem todo mundo que vai... Esse que entrar no meio aqui, talvez seja tranquilo. É uma moda, mas uma mediana que vai ficar ali... Exatamente. Aí tem a variação também, né? Então... Aí, como é que você enxerga essa parte da personalização, assim? Porque eu, hoje, como paciente, eu não acho a medicina... Não acho. Não consigo ver que ela ainda é uma medicina ultra personalizada para o paciente. Ainda é meio comoditizado. Ó, isso aqui é padrão, segue isso, script... Eu entendo até o motivo disso, mas hoje nós temos ferramentas para o super-humano que é o médico, que ele pode se tornar, para ajudá-lo a entender qual é essa dinâmica de personalização que ela precisa. Aí vai entrar na raiz do problema, que é a educação médica. Tá. Primeiro, educação médica. Tem médico que está se formando, né? Muitas faculdades de medicina aí que está formando médico ruim, de fato, né? Que sai da faculdade e realmente olha só para padrão. Se você pega lá o laboratorial, os exames laboratoriais, hemograma, por exemplo, tem lá, essa é a faixa comum, igual você falou, essa. Aí tem 1 ou 2 exames que estão fora dali. O médico ruim vai olhar e falar, nossa, esse aqui tá fora, tá ruim, vou arrumar, não sei o quê. O médico que já tem um raciocínio clínico desenvolvido, que já tem um nível de expertise ali maior, ele já vai olhar para aquilo de outro jeito. Fala assim, olha, esse aqui tá certo, para você é assim mesmo. Então, vai muito disso. Realmente, a medicina hoje ela não é personalizada, mas entenda, eu sou um médico bom. Se eu sentar na cadeira hoje, no meu consultório, né,
eu vou te atender de um jeito. Se eu sentar no hospital, no pronto-socorro, eu vou te atender de outro jeito. Se eu sentar lá em Angola, no hospital de campanha, eu vou te atender de outro jeito. Por quê? O mesmo médico, ele tem recursos para utilizar diferentes naqueles 3 cenários. Então, a gente vai realmente utilizar uma medicina de guerra no lugar onde vai ser uma medicina de guerra. E a gente vai usar uma medicina de ponta onde tem uma medicina de ponta. E não porque tem diferenças sociais ali, financeiras do paciente, mas realmente porque naquele lugar ali a gente tem que pensar com a cabeça populacional, com a medicina de guerra, para não utilizar talvez o recurso porque vai faltar para o outro. Você entendeu? Então, a medicina está tendenciando para esse caminho personalizado, mas o que você tem que procurar? Tem que procurar bons profissionais, tem que procurar realmente profissionais qualificados, lugares qualificados, consultórios qualificados, para você ter uma medicina de ponta. Igual você procurou uma médica especialista, geneticista, que puxou aí seu DNA, seus genes, tudo, para fazer um mapeamento e direcionar personalizado para você. Não é em todo lugar, é raro ainda. É pouco acessível ainda essa medicina. Inclusive, eu fiz o meu faz uns anos, e aí todo médico que eu vou, eu falo, eu tenho uma análise genética que o médico ele não fala que não sabe. Ele fala, não, manda para mim que eu vou dar uma olhada. Só que, cara, eu nunca recebi assim, se não é um cara especialista, ele vai dar uma sabonetada ali e não vai encaixar, sabe? Como que a IA para ti pode ajudar nessa personalização, assim? Ainda, talvez nem no campo do agora, tá? Talvez até no campo do futuro mesmo, assim. Ó, o que você visualiza, assim, que a IA, ou ela tá ajudando já, ou ela pode ajudar quando ela tiver com maior nível de maturidade, assim? Acredito que vai revolucionar a maneira como o médico olha para o paciente, primeiramente até com relação ao histórico e prontuário. Por exemplo, hoje o prontuário, legalmente não, mas é da instituição, que você vai num hospital, depois você vai no outro, depois você vai no outro profissional, mas a medicina personalizada tem que ser igual um pendrivezinho, um cloudzinho, uma identidade do paciente que ele vai levar para qualquer lugar. Então, naquilo já vai melhorar a visão como aquele médico que está pegando o histórico dele ali vai olhar. Porque vai ter, por exemplo, uma análise preditiva já do que pode acontecer com ele, vai puxar o histórico dele todo. Então, com esses dados, os médicos vão poder ter mais, vamos dizer assim, personalizar mais de acordo com cada caso e ter uma eficiência maior na hora de atender. Mas realmente acontece quando você chega para mim e dá umas poucas informações, vamos dizer que eu sou uma máquina. Você me dá um prompt mal feito, o atendimento vai ser mal feito. Vai ser mal feito, sim. Agora, se você chega com aquilo pronto, né? Por exemplo, seu histórico, o que você está passando, o raciocínio clínico do médico junto com a máquina, utilizando ferramenta ali de auxílio de diagnóstico, vai ser assim, igual eu te falei, chegar a beirar o 99% de assertividade, entendeu? Hoje não é assim. Maravilhoso. Hoje não é assim. Doutor, reta final aqui, então, maravilhoso aqui, adorei o nosso papo. Eu vou entrar numa etapa final, que é o bloco do que é, vou perguntar algumas coisas do que é para você e depois eu vou abrir um espaço para você apresentar um pouco mais de detalhes sobre o grupo, tá? Perfeito. Esse bloco final do que é, assim, não tem certo e errado, não, é o que tu acha, assim, entendeu? Então, são coisas são bem práticas. O que é para você ser um bom médico? Ser um bom médico é realmente saber ouvir o paciente. É saber que cada pessoa é um universo e que esse universo ele tem suas peculiaridades e ele precisa de algo que não é genérico, que é realmente algo para ele naquele momento. Então, o médico se colocando no lugar do paciente, tendo empatia, tendo uma visão né, de geral de como você pode melhorar a vida daquele paciente naquele momento com os recursos que você tem, não utilizando também de recursos desnecessários, é isso que é uma boa medicina, é ser um bom médico. Para mim é isso. O que é cuidar para você? Cuidar é acolher, cuidar é entender e cuidar é saber também direcionar. O que é fracasso? Fracasso é não atingir seu potencial total. É só ter potencial e não ter potência. Eu acho que isso é fracasso. Potencial e não potência. E o que é sucesso? Sucesso... É o oposto disso. Tá com a potência e potencial em alta. Tá com a potência, tá com uma visão clara de futuro, tá com um bom direcionamento. Eu acho que isso é sucesso. Poder ajudar as pessoas, poder
entregar algo para o mundo, né? Com aquilo... Qual que é o seu propósito, né? Qual que é a sua missão nesse mundo? Por que você veio? Então, acho que o sucesso é se você estar alinhado com o seu propósito. E tem uma última pergunta. Eu me faço absolutamente todos os dias essa pergunta. O que é a vida para você? Cara... Essa é difícil. Eu já achei tantas coisas. Acho que cada mês eu acho a vida é uma coisa, entendeu? Então, eu resolvi começar a perguntar para as pessoas para ver se elas conseguem me ajudar. O que é para você? Olha, esses dias a gente teve um insight num treinamento que a gente estava fazendo, levando um pessoal lá no escape room, um pessoal da empresa no escape room, e a gente estava olhando pelas câmeras o que estava acontecendo. E a gente estava vendo, e eu tive esse insight, caramba, acho que Deus faz isso com a gente também, com a nossa vida, né? Porque a gente estava olhando e, por exemplo, se eles estivessem um pouco mais avançado no exercício, eles podiam perguntar pelo rádio se quer uma dica ou tal, e a gente não passava a dica. Então eu fico pensando assim, a vida é um exercício, onde Deus coloca a gente para realmente passar por esse exercício para entender realmente as relações. Então, eu vejo a vida como um exercício de Deus ali. Ele coloca a gente, porque um dia a gente vai chegar e vai morar lá com ele, mas ele fala assim, vamos passar por esse exercício para ele criar um nível de entendimento para depois ele entender que aqui no céu é diferente. Então, acho que a vida é esse exercício que a gente tem que viver com compaixão, com empatia, com saber viver em grupo. Então, assim, acho que Deus está analisando a gente ali. Então, assim, esse é o exercício que você tem que passar para depois estar aqui com a gente. Maravilhoso, maravilhoso. Fala um pouquinho para mim sobre um pouco do grupo, assim. Tem algumas vertentes, eu já cheguei a olhar, a parte da mentoria de vocês, a parte da questão técnica, das ferramentas que vocês oferecem. Dá um resumo, assim, banho de loja pra gente. Certo. O Grupo Doc, né, nasceu há pouco mais de 3 anos e hoje a gente tem algumas operações. O Clube Doc, que é uma empresa de saúde corporativa, então a gente entrega um aplicativo com telemedicina, clube de descontos, treinamentos. E realmente a gente olha para a saúde do colaborador. Né? Então o Clube Doc é essa operação de saúde, de treinamentos, uma parte mais de saúde corporativa. A gente tem a Doc Mais Tech, inclusive eu estou aqui né, uniformizado, a gente estou quase igual o João Adib aqui. É verdade. Eu falei, a Bruna, né, minha esposa está aqui acompanhando. Ela falou assim, você tá dormindo com o seu uniforme agora? Você não eu tira visto mais a camisa da empresa, literalmente. Eu visto a camisa da empresa. Então, assim, essa é a primeira operação, o Clube Doc, né? Inclusive, né, essa logo. A Doc Mais Tech já é voltada para tecnologias e soluções, um hub de soluções para clínicas, né, para gestão da clínica. Então, a gente tem prontuário, a gente tem agenda integrada, a gente tem certificação digital, a gente tem o MEMED integrado dentro do prontuário, a gente tem... IA de transcrição na hora da consulta. Então, assim, são ferramentas para o médico atender, né, como médico, e também para gerir a clínica, CRM, dashboard, né, visual ali do seu negócio, financeiro e tudo mais. Então, assim, a gente tem ferramentas para o médico atender. A outra é a mentoria, que chama Master Doc. Então, o que a gente entendeu? Que quando a gente chega para vender uma ferramenta para o médico, e a gente olha para o negócio dele e fala assim, cara, tem muita coisa que pode ser resolvida. Então, a mentoria realmente é essa metodologia que a gente utiliza, né, de mente, máquina e mercado, que a gente vai profissionalizar o médico, vai trazer essa consciência de empresário para o médico e que ele pode gerir o negócio dele com qualidade, com eficiência. Então, a Master Doc veio nesse sentido para a gente realmente olhar para o médico, olhar para o gestor e profissionalizar isso. Então, esse é o Grupo Doc. A gente tem essas vertentes, né? O Clube Doc, Doc Mais Tech e Master Doc dentro do grupo. Você é o CEO de tudo isso aí? Sim. Aí os parceiros envolvidos em cada tem alguns sócios, por exemplo, o Marcos Sudário, né? O sócio da Master Doc, professor da USP aí. Ele também tem o Instituto ISED de Educação. Então, assim, são coisas que a gente vai colocando no nosso hub de soluções também para realmente virar um grupo, né? Maravilhoso. Para eu encerrar aqui... Eu tenho que falar também de mais uma coisa. Diga. Da Bruna, que é minha esposa e minha sócia. Que se não falar hoje, meu irmão... Não é que não falar, é porque se tirar ela, não é um braço, é um braço, a perna morre se tirar. Então, assim, a gente trabalha junto, graças a Deus. Ela é esse pilar do marketing da empresa, ela olha para o financeiro, ela olha para tudo também, mas na mentoria ela é o pilar
do brand, marketing e posicionamento. Então, ela é minha sócia também nessa operação e na vida. E tem que agradecer ela também, ela tá aqui sentadinha. Sem contar o olhar, obviamente. Você contou só das partes técnicas dela. Da parte técnica. Faltou da essência feminina. Que essa daí, provavelmente, eu sou inábil. Eu já falo pra minha esposa que não daria de nenhuma possibilidade ter todas essas soft skills implantadas nas mulheres de conseguir dar pra gente coisas que a gente não tem de forma nenhuma. E não vai conseguir. Os pequenos detalhes também, né? É isso. Doutor, a minha última pergunta mais reflexiva aqui é: tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu não te perguntei? Não precisa ter, não é regra, mas... Foi muito bom, assim, até quando você passou falamos assim, vamos conversar disso, mas a gente vai abordar alguns temas e vai fluindo a conversa. Achei muito interessante, mas realmente não tem o que faltou, eu falei muito bem, mas quero passar a minha visão, né, de que eu entendo por isso. Quando eu vim com o coração aberto, foi realmente para... Espero que uma pessoa que esteja assistindo aqui, algum médico, algum empresário que também esteja nessa situação, comece a olhar diferente tanto para a vida, quanto para a tecnologia, quanto para isso quanto isso a gente pode modificar a vida das pessoas. Então, que não seja algo comum, né? Que a gente comece a incorporar na nossa vida a parte de gestão, a parte de organização, a parte de tecnologias. E o médico, que ele entenda que realmente ele não consegue viver e entregar uma medicina de qualidade se ele não tiver tudo isso. Maravilhoso. Doutor, muita gratidão. Obrigado pela sua presença aqui. Satisfação, eu que agradeço. Eu sempre concluo dizendo que pela qualidade de verbo, a gente esquece, na maioria das vezes, porque a voz é uma tecnologia de uso comum pra gente, né? A gente nem lembra que tem voz, né? Só sai falando. Então, eu acredito e dou muito valor sobre o poder do verbo, né? Então, gratidão aqui por você, pela sua voz estar aqui nesse espaço, para a gente ter conseguido ter uma boa conexão e boa troca. E eu espero, sem dúvidas, que a gente consiga fazer novos projetos juntos, assim, novas conexões, porque acho que no final do dia é o que a gente leva, né? Se a gente não leva nada, eu vou levar são as interações. Então, novamente, muita gratidão. E agradeço a todos que acompanharam a gente aqui até agora, estão no carro, estão andando de bicicleta, ou estão na academia nos ouvindo. Compartilhe, comente, compartilhe aí com os amigos também, os médicos que são muito importantes. E o meu site é o 3fconecta.com.br. Você quer falar qual é o seu site? Que você não comentou. Site ou Instagram? Isso, a gente tem o Instagram do Clube Doc, é Clube Doc Mais, @Clube Doc Mais. O da Master Doc, que é a nossa mentoria, é masterdoc.club. O meu Instagram é Rodrigo Mera. Então, sigam aí. Quero agradecer o convite novamente. E sigam nas redes sociais. Façam a gentileza e acompanhem nossos conteúdos também, que é muito importante. Ajude um trabalho, né? Exatamente. Às vezes a gente está ali mantendo pra gente o que a gente poderia levar para o mundo. Dar voz às pessoas boas. Muito bom. Muito obrigado. É isso. Valeu. Satisfação.